Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse canal. Nós estamos aqui mais uma vez. Nós estamos no desafio de 2025 para nós estudar a palavra, a Bíblia toda, tá? Nós estamos ainda em Gênesis e nesse vídeo vai ser em Gênesis capítulo de número 25 a 28. Mas dentro do canal os outros estudos de outros capítulos de Gênesis. E antes de nós entrar dentro, nós estudar a palavra e sabendo que é resumido, eu quero te pedir, deixa o teu like, inscreve no canal. Nós estamos rumo aí 100 inscritos e para que vidas venham a ser alcançadas, aqueles que não têm muita interpretação bíblica, mas vai ter um entendimento em nome de Jesus. E que Deus abençoe cada ação sua que você for fazer aqui, amém? Para o estudo. Em Gênesis capítulo número 25, vai falar sobre, depois que Sara morre, Abraão casa com Quétura. Sabendo que Abraão teve outros filhos com Quétura, pode-se dizer assim, mas Abraão dá todos os teus bens para Isaque, o filho da promessa que Deus deu para ele com Sara. E nós vemos aqui sobre os descendentes de Ismael e o descendente de Isaque. Aqui vai começar sobre a descendência de Isaque. Lembrando que Isaque foi o único que teve só uma mulher. Os outros homens da Bíblia sempre teve várias. Isaque foi o único que teve só uma mulher, que foi Rebeca. Rebeca era estéril. Só que Isaque orou para que Deus pudesse botar o útero dela com o útero que pudesse ter filhos. E Deus ouviu a oração de Isaque. Rebeca, ela é engravida e tem 2 filhos na barriga, chamado Esaú. Dentro do ventre de Rebeca estava tendo uma guerra dentro do ventre e ela consultou a Deus o porquê que estava acontecendo. E o Senhor veio e falou que lá dentro estava 2 gerações de Isaque. Só que ela também estava lutando com a ansiedade que acompanhava também ela entre a luta de Jacó e Esaú. Esaú nasce, Jacó também nasce segurando o calcanhar de Esaú. Jacó significa aquele que agarra em hebraico. Esaú não tem a sua definição exatamente. Enquanto Esaú era impulsivo, profano e empoderado, já Jacó, ele tinha uma visão de fé muito ampla, que avalia a herança. Ou seja, Esaú tinha uma visão limitada, olhava só para dia a dia, aquilo que você faz hoje e não se preocupe com amanhã. Esaú era assim. Agora, Jacó já tinha outras visões, muito mais além do que Esaú. No versículo de número 27, cresce Esaú e Jacó. Esaú, ele é um caçador, homem de campo. Já Jacó, ele é um homem pacato que habitava em tendas. Chegou um certo dia que, quando Esaú sai do campo, Jacó tinha feito sopa de lentilhas. Quando Esaú vendo,
pede para Jacó um pouco daquela comida porque ele estava morrendo, na linguagem de hoje, morrendo de fome. E Jacó disse: você quer um prato de comida? Vende-se primeiro o teu direito da primogenitura. Por quê? Porque naquele tempo só quem tinha o direito da primogenitura eram só filhos mais velhos. Filhos novos não tinham direito à primogenitura. A primogenitura só ia em filhos mais velhos. Então, o que a primogenitura dá? A primogenitura tem direitos de quê? De honra. A primogenitura ela tem um direito também de posição. E a primogenitura ela tem um reconhecimento de que a vida é boa, dádiva de Deus, tá? A primogenitura também traz responsabilidade em a tua família. Então, a primogenitura, resumidamente, ela traz uma posição de honra, uma posição no meio da tua família com mais degraus do que os outros. No versículo 32 de Gênesis, capítulo de número 25, Esaú disse: estou morrendo de fome. E Esaú vende a tua primogenitura, o teu direito de honra para Jacó. Por quê? Porque Esaú era carente de fé e vive de momentos. Jacó não. Jacó não vive só de momentos. Jacó, ele tinha uma visão muito mais além do que Esaú. Então Esaú vende a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha, porque era um homem que vivia só de... No versículo de número 34, quando Esaú come e bebe, ele despreza a primogenitura. E uma coisa que Deus odeia é aqueles que a sua promessa em desprezo, ou despreza a promessa, aonde que Deus ele odeia. Então, Esaú não fez questão de ter a primogenitura. Ele desprezou o direito, a promessa de Deus. Então, desprezando, Deus ele odeia. Em Malaquias, capítulo 1, 3, vai dizer sobre isso. Então, entrando nisso, Jacó, ele tem o direito da primogenitura porque foi vendido. Diz que Esaú vive de momentos. Esaú desprezou a promessa. Então, quem despreza Deus, ele odeia, não gosta. Então, foi para Jacó. No capítulo de número 26, a terra passou, estava uma terra na seca. Ele iria descer para o Egito, só que o Senhor veio e disse: não desça, fique aonde você está, porque eu multiplicarei a tua descendência. As estrelas do céu lhe darei todas essa terra, na tua descendência serão abençoadas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou. Então, Isaac estava na mesma aliança. Isaac ouve quando Deus fala para ele não descer, ele fica em Gerar, só que ele ficando em Gerar, o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus, eles acharam Rebeca muito linda, porque Rebeca era encantada. Só que quando pergunta se Rebeca
era a tua mulher, ele faz igual o teu pai Abraão fez, diz que é sua irmã. Só que o povo dentro daquele lugar, em geral, observou a carícia de Isaac e viu que, na verdade, que Rebeca não era irmã de Isaac, mas sim mulher. E, vendo Abimeleque, rei dos filisteus, diz: por que tu mentiste? E ele traz um decreto dentro daquele lugar que ninguém poderia tocar a homem, a mulher. Certamente iria morrer. E dentro daquele lugar, Isaac semeou. Naquele tempo, trabalhava em lavouras no Antigo Oriente. Isaac semeou e Deus recolheu. No mesmo ano, Isaac recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava e ele enriqueceu. Ele enriqueceu que lugar, irmãos? Ele enriqueceu no tempo da fome. Isaac prosperou e enriqueceu. Ou seja, pode ter seca no lugar, pode ter fome, mas quando Deus ele quer prosperar, ele te prospera no meio da seca. Quando Deus ele quer prosperar, ele prospera no meio da fome. E Deus enriqueceu Isaac no lugar onde ele estava. Ele possuía ovelhas, bois, em grande número. Só que os filisteus vendo, teve inveja. Porque quando nós começamos a crescer no lugar onde que Deus nos colocou, você vai trazer olhos para ti. Porque muitas das vezes, pagar o preço. E muitas vezes pagando o preço na obediência. Olhou para Isaac, teve inveja. Meu Deus, como assim o homem enriqueceu? O homem tem vários bois, como assim? Não entendia, porque o Deus de Abraão, de Isaac, era com ele. Deus prosperou Isaac. Vendo que Isaac estava crescendo muito, eles enterraram os poços de Abraão que ele tinha abrido. E mandou Isaac ir para fora, porque ele estava atrapalhando o crescimento. Isaac vai embora. Vendo Isaac começa a cavar os poços. Começa a cavar os poços. No versículo 19, o servo de Isaac começa a cavar os poços e acharam um poço de água nascente, que em hebraico significa água viva. Quando acha a água viva, os pastores de Gerar veio, incomodou e disse: esse poço é meu. E no mesmo poço, os pastores levantam de Gerar e disse: essa água é nossa. E se chamou de Ezeque. Ezeque em hebraico significa disputa. Disputa pela água. Nesse tempo a terra estava tão árida, tão seca, que ele estava disputando a água, esse lugar, para ver quem ficasse com os poços de água. Mas Isaac não desiste. Vai em outro lugar e cava os poços. E dentro desse lugar, quando ele cavou, eles voltaram a contender com Isaac. Não deixou. E recebeu o nome de Sitna, que quer dizer Sitna em hebraico, oposição. Então, teve oposição nesse poço. Partindo dali, Isaac continua. Quando abre esse poço chamado Reobote,
que significa em hebraico espaço, aonde que tinha dentro desse lugar vários poços antigos. E dentro desse lugar não teve mais contenda, mas o Senhor abençoou ali. Que edifica um altar. Que esse altar mesmo que Abraão antes ele levantava como um altar de agradecimento a Deus. Um altar como uma resposta à revelação de Deus, ou seja, como uma resposta da promessa de Deus. No capítulo número 27, Deus chama Esaú, o filho mais velho, para que ele possa pegar a tua aljava e o teu arco para ir para a caça, porque Deus queria abençoar Esaú. Ouvindo a sua mãe, falou para Jacó que o seu pai tinha mandado Esaú ir atrás da caça e fazer uma comida saborosa, porque Abraão iria abençoar, trazer a bênção para Esaú. Jacó, ouvindo isso, ele vai atrás para matar, para que a sua mãe fizesse primeiro na frente de Esaú, para conseguir a bênção de Abraão. Na mente de Esaú, ele estava esperando de receber a bênção, mesmo quando admite que perdeu o seu direito. Então, na mente dele se meu pai me abençoar, vou estar abençoado, não vai precisar da primogenitura. Ou seja, a primogenitura é a prosperidade, só que ele queria a bênção divina. Tendo a bênção de Deus, ele sabia, Esaú sabia que Deus iria abençoar onde ele estiver. Fora isso, ele sabia que ele não iria ser abençoado, porque ele ouviu falar de um Deus grande, poderoso. Por isso que ele queria receber, a mente dele era isso. Só receber a bênção de Deus tá bom. A bênção do meu pai tá bom, porque eu vou ser abençoado. E não é assim. Quem perde o direito da primogenitura não tem outro lugar. Não tem um lugar menor, ou não tem como abreviar receber a bênção. Ou seja, quer colocar na frente, quer ultrapassar. Não adianta. Quem ultrapassa e quer certo abreviamento de Deus, não acontece a promessa de Deus. Por isso que é bom esperar no tempo de Deus. Porque na mente de Esaú, achando que iria passar na frente, né, para receber a bênção. Não precisava de primogenitura, não. Para com Deus, nada é por metade, é por completo. Mesmo se ele fosse abençoado, ele não iria ser abençoado por completo, porque ele foi até ao teu pai para receber a tua bênção por incompleto, porque ele não tinha o seu direito da primogenitura, porque ele tinha vendido para o teu irmão. No versículo 7 fala sobre a minha bênção, né? Quando Isaac iria abençoar o teu filho Esaú, naquele tempo a bênção familiar, nos tempos patriarcais, era dada em despedida ou morte iminente. Toda vez que eles estavam perto da morte, eles vinham e traziam a bênção para o teu filho primogênito. Jacó, a mãe faz a comida, ele mata o cabrito, né, para fazer a comida e leva. A sua mãe faz a comida para que Jacó fosse
Rebeca veste Jacó com melhor roupa de Esaú, mata um cabrito para colocar como pelo, porque Esaú era um peludo. Então Isaac iria ver que não era Jacó. Ele vai e recebe a bênção do direito da primogenitura. No versículo 28, ele diz sobre o orvalho do céu. O orvalho era trazido pelos ventos do noroeste do Mediterrâneo. Exerce importante papel na irrigação das lavouras em muitas partes da Palestina. Então, estava querendo dizer que Deus iria abençoar as lavouras de Jacó. O que ele plantava, ele iria colher. Deus iria trazer orvalhos. No versículo de número 28, ele diz: e Deus te dê orvalho do céu e te dá exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Aqui, e vinho é a imagem de um banquete, uma bênção semelhante que iria ser dada à nação de Israel quando estabelecer na terra prometida. Então é como um banquete. Então Deus estava trazendo, ou seja, através de Isaac, uma bênção sobre o mantimento de Jacó. Não iria faltar. Jacó ouve, recebe a bênção e sai. Esaú apresenta perante o pai para receber a bênção e diz: o irmão Jacó tinha já recebido. E ali criou um ódio na vida de Esaú. Ouvindo isso, Esaú estava planejando de matar. Depois, Rebeca ouve sua mãe e diz para que Jacó saísse embora. Isaac vem e disse que para ele arrumar uma mulher, tinha que arrumar a tua mulher com a mesma linhagem, com a mesma aliança que Abraão e o teu pai Isaac tinha. Não podia ser outra mulher. Então Jacó sai e vai atrás da tua mulher na casa de Labão. Então no capítulo 28 vai falar sobre a fuga. Ele sai e vai para a terra de Labão, certo? Vai e chegando na metade do caminho, em Arã, ele para ali e vê uma pedra e dorme ali. Ali o Senhor começa a mostrar um sonho. Ele vê uma escada no céu e anjos subindo e descendo. E o Senhor disse: a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a sua descendência. Aqui já Jacó passou de ouvidor, porque ele acreditava por causa do Deus do teu pai, Isaac. Agora ele passou a ver a glória. Deus começou a apresentar para Jacó no versículo de número 10. Quando Jacó desperta, Deus promete que Deus iria fazer, que Deus iria ser com Jacó e que Deus iria guardar, e o Senhor iria fazer ele voltar para a terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, despertando Jacó desse encontro, na verdade o Senhor, ele viu que, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
Porque antes era Jacó que estava saindo, fugindo. Agora, no caminho de ir para a casa de Labão, Deus faz um encontro e muda, entra dentro de Jacó e muda o coração dele. Ele já disse: eu não sabia que esse lugar era a casa do Senhor, porque antes ele ainda não tinha visto a glória. Depois ele começou a conhecer e ele viu: esse lugar tem glória. Segundo Rash, afirma que os anjos subindo são responsáveis pela pátria de Jacó e que os anjos descendo são responsáveis pela terra para onde Jacó estava indo. Ou seja, que Deus estava querendo dizer: ei, aonde que você está? A porta ainda continua fechada, mas a porta do céu ainda está aberta para ti, Jacó. E é do céu que eu te abençoarei. E automaticamente, se a porta do céu está aberta, logo a porta terrena será aberta por tua vida. Porque quem te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ele abre todas as portas que estão fechadas. Quando Jacó vê isso, ele começou a ter temor. E disse no versículo 17: quão temível é este lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. E chamou dentro daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. E dentro daquele lugar, ó, como que Jacó mudou. E dentro daquele lugar ele fez um voto com Deus, dizendo: se Deus for comigo, oh aleluia, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó disse: se o Senhor me abençoar, for comigo, não deixar que nada falte, agora o Senhor não vai ser o Deus do meu pai Isaac, agora vai ser o meu Deus. Aleluia! Porque quem tem um encontro com Deus, até as suas orações são diferentes. E aqui ele coloca a pedra lá como uma coluna, que será a casa de Deus, uma representação. Amém? E até aqui, que Deus abençoe. Logo tem mais em outros capítulos que você possa